Deus, muda meus pensamentos. Eu não aguento mais pensar assim. Romanos 12:2. Oração para renovar a mente. Talvez hoje o seu coração esteja cansado de lutar contra os próprios pensamentos. Eles não gritam, não fazem barulho, mas pesam. Pesam quando você acorda, pesam quando tenta descansar, pesam quando tudo ao redor parece normal, mas por dentro algo não se encaixa. Você segue em frente, cumpre suas responsabilidades, conversa com as pessoas, mas a mente insiste em voltar aos mesmos lugares. Lugares de medo, de culpa, de insegurança, de perguntas sem resposta. E chega um momento em que você pensa em silêncio. Eu não aguento mais pensar assim. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Ele nasce na mente e escorre para a alma. É o cansaço de tentar controlar tudo, de prever o que vai dar errado, de reviver erros antigos, de carregar expectativas que não são suas. Você ora, você crê em Deus, você confia no Espírito Santo, mas mesmo assim, os pensamentos parecem não obedecer. Isso não faz de você fraco, isso faz de você humano. Até pessoas de fé profunda passaram por esse lugar de esgotamento interior, onde a mente parece uma casa sem silêncio. Talvez você esteja tentando ser forte o tempo todo, quando Deus nunca pediu isso de você. Talvez esteja tentando resolver dentro da cabeça aquilo que só pode ser tratado no coração. A palavra nos lembra que existe um limite para a força humana e um começo para a ação divina. Quando Davi disse, "Até quando, Senhor?", ele não estava perdendo a fé. Ele estava sendo honesto diante de Deus. E a honestidade é uma forma profunda de oração. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Há encontros que não são planejados, são conduzidos. Há momentos em que Deus permite que o barulho da mente fique alto para que você perceba que precisa de um descanso mais profundo. Um descanso que não vem de distrações, mas da presença dele. Talvez este seja um desses momentos. Um convite para parar, respirar e reconhecer que você não precisa vencer essa batalha sozinho. Deus se importa com o que você pensa, porque Ele se importa com quem você é. Seus pensamentos não são invisíveis para Ele. Cada luta interna, cada noite mal dormida, cada tentativa frustrada de se sentir em paz é vista com cuidado e compaixão. E existe um caminho de renovação que não começa com esforço, começa com entrega. Não começa tentando pensar melhor, começa permitindo que Deus pense com você. Fique aqui, não apresse esse momento. Existe algo que precisa ser alinhado dentro de você antes de qualquer mudança exterior. Ao longo deste tempo juntos, sua mente será convidada a descansar, seu coração será convidado a confiar e sua fé será conduzida com delicadeza. No final, faremos uma oração simples, verdadeira e profundamente humana, uma oração para renovar a mente e abrir espaço para a paz que vem do Espírito Santo. Permaneça. Deus ainda está trabalhando onde você achou que só havia cansaço. A Bíblia não pede que você se conforme com esse cansaço mental como se ele fosse normal. Ela não diz para você apenas suportar, engolir e seguir em frente. Existe uma promessa clara, viva e acessível que fala diretamente sobre aquilo que acontece dentro da sua mente. Romanos 12:2 não é um versículo distante ou teórico. Ele é um convite urgente para quem está exausto por dentro. Um convite para parar de repetir padrões que ferem e permitir que Deus faça algo novo no lugar onde tudo parece confuso. A transformação que a palavra propõe não começa fora, começa no pensamento. Talvez você tenha acreditado que renovar a mente significa se forçar a pensar positivo, repetir frases prontas ou ignorar o que dói. Mas a renovação que vem de Deus é diferente. Ela não nega a dor, ela a atravessa. Ela não exige perfeição, exige sinceridade. Quando a Bíblia fala em transformação,
Ela fala de uma mudança profunda de direção interior, onde a mente deixa de ser um campo de batalha constante e passa a ser um espaço de encontro com a verdade de Deus. Isso não acontece amanhã. Isso começa agora, neste exato momento em que você escuta essas palavras. Deus sabe que pensamentos moldam decisões, emoções e caminhos. Ele sabe que uma mente cansada pode fazer um coração desistir, mesmo quando ainda existe fé. Por isso, ele se importa tanto com aquilo que passa dentro de você. Renovar a mente não é apagar o passado. É permitir que o Espírito Santo ressignifique o que antes só causava peso. É trocar a lógica do medo pela lógica da confiança. É aprender a não se conformar com pensamentos que não refletem quem Deus diz que você é. Talvez você esteja vivendo dias em que tudo parece igual por fora, mas por dentro existe uma luta constante. A mente se antecipa, cria cenários, se culpa, se cobra, se desgasta. E quanto mais você tenta controlar, mais cansado fica. Romanos 12:2 revela que existe outro caminho. Um caminho onde você não precisa lutar sozinho contra seus próprios pensamentos. Um caminho onde a mente não precisa ser um lugar de acusação, mas pode se tornar um lugar de descanso e discernimento. Essa promessa não é para pessoas fortes, é para pessoas cansadas. Não é para quem já tem tudo resolvido, é para quem chegou ao limite e percebeu que precisa de ajuda. Deus não transforma a mente de quem finge que está bem. Ele transforma a mente de quem se entrega, de quem reconhece que não consegue mais pensar da mesma forma e decide confiar que existe algo melhor preparado por ele. Permaneça aqui. Ao longo desse tempo juntos, você vai perceber que a mudança começa quando você para de se conformar com pensamentos que roubam sua paz. No final, vamos orar juntos, de forma simples e verdadeira, permitindo que Deus alinhe sua mente com a vontade dele. Essa oração não será complicada, mas será profunda. Ela não vai exigir força, apenas abertura. Fique até o fim. Existe descanso preparado para você. Talvez, enquanto você escuta, algo dentro de você queira sair antes do fim. A mente costuma fazer isso quando começa a ser tocada. Ela tenta fugir, se distrair, pular etapas. Mas existe um motivo para permanecer. Nem tudo o que Deus faz é imediato, mas tudo o que Ele começa tem um propósito. Ficar até o final não é sobre assistir a um vídeo inteiro, é sobre permitir que esse tempo se torne um espaço de cuidado, um intervalo santo no meio da pressa e do excesso de pensamentos. Ao longo deste caminho, não vamos acelerar processos nem forçar emoções. Cada palavra foi pensada para conduzir você com delicadeza, respeitando o seu ritmo, sua história e o momento que você vive agora. Existe algo poderoso em permanecer quando tudo dentro de nós quer correr. Permanecer é um ato de fé silenciosa. É dizer para Deus, mesmo sem palavras, que você confia o suficiente para não sair no meio do caminho. No final, vamos orar juntos. Não será uma oração longa, nem cheia de termos difíceis. Será uma oração simples, humana, dita como quem conversa com Deus de coração aberto. Uma oração para renovar a mente, acalmar os pensamentos e abrir espaço para a presença do Espírito Santo agir onde você mais precisa. Essa oração não promete apagar problemas, mas promete alinhar o seu interior com a paz que vem de Deus. E quando isso acontece, tudo começa a mudar de dentro para fora. Talvez você esteja ouvindo isso em um dia difícil. Talvez esteja em um momento em que ninguém percebe o quanto sua mente está cansada. Ficar até o final é permitir que alguém caminhe com você por alguns minutos, lembrando que você não está sozinho, que Deus não se afastou e que ainda existe esperança mesmo quando os pensamentos dizem o contrário. Há algo que se constrói no tempo da escuta, no tempo da pausa, no tempo da entrega. Não trate esse momento como mais um conteúdo. Trate como um encontro.
Um encontro consigo mesmo, com sua fé e com um Deus que não se cansa de cuidar dos detalhes da sua vida, inclusive daquilo que acontece dentro da sua mente. Permaneça. Respire com calma. O que vem a seguir vai tocar em lugares profundos, mas necessários. E no final, quando orarmos juntos, que você possa sentir o consolo, a proteção e a paz que só Deus pode oferecer. Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de você, que quase ninguém vê. Não é falta de fé, não é ausência de Deus, não é fraqueza espiritual. É o desgaste de uma mente que não consegue desligar. Os pensamentos não param quando o dia termina. Eles continuam à noite, continuam no silêncio, continuam mesmo quando tudo parece estar bem. A mente cria diálogos que você nunca escolheu ter. Revisita situações que já passaram. Antecipa problemas que talvez nunca aconteçam. E quanto mais você tenta controlar isso, mais cansado fica. Você se cobra por pensar demais. Se cobra por sentir demais. Se cobra por não conseguir descansar como outras pessoas parecem descansar. Às vezes surge até a culpa espiritual, aquela sensação de que você deveria confiar mais, orar melhor, ser mais forte. Mas a verdade é que existe um cansaço que nasce quando a mente carrega pesos que não foram feitos para ela. Pensamentos circulares drenam a esperança aos poucos, sem avisar. Eles não chegam como um ataque direto, chegam como um gotejamento constante que enfraquece a alma. Talvez você esteja vivendo dias em que a mente não te dá descanso, nem quando você tenta se aproximar de Deus. Você ora, mas logo surgem distrações internas. Você tenta confiar, mas pensamentos contrários se levantam. Você tenta sentir paz, mas algo sempre puxa sua atenção para preocupações, lembranças ou medos. Isso não significa que Deus se afastou. Muitas vezes significa apenas que você está cansado demais para ouvir com clareza. A Bíblia não ignora esse tipo de dor. Ela dá nome a esse lugar interno onde o ser humano chega quando está exausto por dentro. Quando Davi disse, "Até quando, Senhor?", ele estava expressando exatamente isso. Não era rebeldia, era desgaste. Não era falta de fé, era sinceridade. Há momentos em que a mente grita perguntas que o coração já não consegue responder sozinho. E Deus não se assusta com isso. Pelo contrário, ele se aproxima. Existe também o peso de tentar ser forte o tempo todo, de não querer incomodar, de não querer parecer frágil, de não querer admitir que algo não vai bem. A mente vai acumulando tudo isso até que o simples ato de pensar se torna cansativo. Você começa a viver no automático, mas por dentro sente que algo precisa mudar. Não é sua vida inteira, é a forma como você tem carregado tudo dentro da cabeça. Talvez hoje você não precise de respostas novas. Talvez precise apenas reconhecer que chegou ao limite. Reconhecer que não dá mais para continuar pensando do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito, tentando resolver tudo sozinho. Esse reconhecimento não é derrota. É o início de algo novo. É o momento em que a alma começa a dizer que precisa de ajuda, de consolo, de direção. Permaneça aqui. O que você sente tem nome, tem sentido e tem cuidado da parte de Deus. A partir daqui, algo começa a se mover dentro de você, mesmo que ainda não seja perceptível. Existe um ponto de ruptura chegando, um lugar onde a mente cansa de lutar e o coração começa a buscar descanso de verdade. E é exatamente aí que Deus começa a agir de forma mais profunda. Existe um conflito acontecendo dentro de você que não é visível, mas é real. De um lado, a mente quer controlar tudo. Ela quer prever, se antecipar, se proteger de qualquer possibilidade de dor. Ela cria planos, cenários, defesas. Do outro lado, o coração só quer descansar. Ele quer confiar, quer respirar, quer sentir segurança. E no meio disso tudo está a fé,
tentando sobreviver entre pensamentos que não se aquietam e um desejo profundo de paz que parece sempre adiado. Você crê em Deus. No fundo, você sabe disso. Mas existem dias em que os pensamentos não acompanham essa fé. Eles seguem outra lógica, uma lógica de medo, de alerta constante, de cobrança excessiva. A mente começa a agir como se tudo dependesse de você, como se errar fosse imperdoável, como se descansar fosse perigoso. E essa tensão constante vai cansando, vai endurecendo por dentro, vai criando um ruído que impede o silêncio necessário para ouvir Deus. Talvez você já tenha percebido que quanto mais tenta controlar os pensamentos, mais eles se rebelam. Quanto mais tenta organizar tudo internamente, mais confuso fica. A mente não foi feita para carregar o peso da existência sozinha. Ela foi criada para ser guiada. Quando ela tenta assumir o lugar que pertence a Deus, o resultado é desgaste. Não porque você é fraco, mas porque está tentando sustentar algo que não foi feito para sustentar. Existe também o conflito da culpa. Aquela sensação silenciosa de que você deveria estar melhor, mais firme, mais confiante. Você se compara, se observa, se analisa demais. E isso gera uma pressão interna que não vem de Deus. O Espírito Santo não acusa, ele consola. Ele não oprime, ele orienta. Mas quando a mente está cansada, ela confunde cobrança com responsabilidade, medo com prudência, controle com maturidade espiritual. Você começa a perceber que algo não está alinhado. A fé diz uma coisa, os pensamentos dizem outra. O coração pede descanso, a mente exige vigilância constante. E esse desencontro gera uma sensação de estar sempre em guerra consigo mesmo. É como se você estivesse sempre tentando chegar a um lugar de paz que nunca se concretiza. Isso desgasta, isso fere, isso rouba a alegria aos poucos. Talvez este seja o momento em que você precise admitir, em silêncio, que não consegue mais vencer essa batalha do mesmo jeito, que lutar contra a própria mente está te esgotando. Esse reconhecimento não é sinal de derrota espiritual, é sinal de maturidade. É quando você percebe que a fé não é sobre controlar tudo, mas sobre saber a quem entregar o controle. Esse conflito interno não é o fim da sua caminhada. Ele é um sinal de que algo precisa mudar na forma como você tem pensado, sentido e confiado. Existe um ponto de virada se aproximando. Um momento em que a mente vai cansar de lutar e o coração vai finalmente encontrar espaço para descansar em Deus. Permaneça. O que vem a seguir começa a reorganizar tudo por dentro. Existe um momento em que algo muda por dentro, não porque os problemas desapareceram, mas porque a forma de enxergá-los começa a ser transformada. Esse é o ponto de virada. Ele não chega com barulho, não vem como uma emoção intensa ou uma resposta imediata. Ele chega como uma compreensão suave, quase imperceptível, de que renovar a mente não é vencer pensamentos ruins com força própria. Renovar a mente é parar de lutar sozinho e permitir que Deus assuma o lugar que sempre foi dele. Talvez por muito tempo você tenha acreditado que mudar os pensamentos significava pensar positivo, repetir frases prontas ou tentar se convencer de que tudo vai dar certo. Mas a renovação que Deus propõe é mais profunda. Ela não ignora o que dói, ela reorganiza o olhar. Ela não força sentimentos, ela reposiciona a confiança. Quando Romanos 12:2 fala sobre transformação pela renovação da mente, está falando de uma mudança de referência. A mente deixa de ser guiada pelo medo e passa a ser guiada pela verdade de Deus. Nesse ponto, algo começa a fazer sentido. Você percebe que não precisa controlar cada pensamento para ter paz. Precisa aprender a discernir quais pensamentos merecem atenção e quais precisam ser entregues. A mente não precisa ser um tribunal que julga tudo o tempo todo.
Ela pode se tornar um espaço de escuta, onde a voz de Deus tem prioridade sobre o ruído interno. Isso não acontece de uma vez, mas começa quando você decide confiar mais do que controlar. A palavra diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso não significa que tudo será fácil, mas significa que existe segurança quando você se alinha com essa vontade. A renovação da mente acontece quando você para de se conformar com pensamentos que te afastam da paz e começa a permitir que o Espírito Santo redefina suas percepções. Aos poucos, aquilo que antes parecia insuportável começa a ser visto com mais clareza, mais equilíbrio, mais esperança. Talvez você perceba que muitos pensamentos que te cansam não vêm de Deus. Eles vêm do medo, da experiência passada, de feridas antigas, de cobranças que você internalizou. A renovação da mente é um processo de separar o que é verdade do que é apenas ruído. É aprender a reconhecer a voz que acusa e a voz que consola. O Espírito Santo não grita, ele orienta, ele não pressiona, ele conduz. Nesse ponto de virada, você começa a entender que descansar não é desistir. Entregar o controle não é perder, é confiar. Renovar a mente não é apagar quem você é permitir que Deus revele quem você sempre foi aos olhos dele. Existe liberdade nesse entendimento. Uma liberdade silenciosa, mas profunda. A mente começa a relaxar, porque percebe que não precisa mais sustentar tudo sozinha. Permaneça nesse entendimento. Ele é a ponte entre o cansaço e a restauração. A partir daqui, vamos caminhar para algo prático, algo possível, algo que você pode começar a viver no dia a dia. A transformação não fica apenas no entendimento, ela começa a se manifestar em pequenas escolhas internas. Continue aqui. O que vem a seguir te ajuda a dar forma a essa mudança dentro de você. A mudança começa de forma simples, quase silenciosa, no momento em que você reconhece seus próprios limites sem se condenar por isso. Existe algo profundamente libertador em admitir que você não consegue mais sustentar certos pensamentos, certas cobranças, certas pressões internas. Reconhecer o limite humano não é fracasso espiritual. É o ponto exato onde a graça de Deus encontra espaço para agir. Enquanto você tenta provar força o tempo todo, a mente se mantém em alerta. Quando você admite o cansaço, algo começa a relaxar por dentro. Aos poucos, você aprende a perceber quando um pensamento não vem para ajudar, mas para acusar. Nem todo pensamento merece atenção. Nem tudo o que passa pela mente precisa ser carregado no coração. Existe uma diferença entre refletir e se torturar internamente. Quando um pensamento surge trazendo peso, medo ou desespero, ele pode ser entregue imediatamente. Não é necessário discutir com ele, justificar, nem tentar vencê-lo na força. Entregar é um ato simples, mas profundo. É dizer em silêncio: Deus, isso é pesado demais para mim, então eu confio em Ti. Nesse processo, algo começa a mudar na forma como você se trata por dentro. A acusação perde força e a entrega ganha espaço. Você para de se atacar por sentir o que sente e começa a se acolher com mais verdade. A mente, que antes era um campo de batalha, começa a se tornar um lugar de observação. Você percebe os pensamentos chegando, mas não se mistura automaticamente com eles. Essa distância saudável cria clareza. E onde existe clareza, a paz começa a nascer. Repetir a verdade passa a ser mais importante do que repetir o medo. A verdade não precisa ser gritada, ela precisa ser lembrada. Deus está com você. O Espírito Santo não te abandonou. A sua fé não acabou só porque seus pensamentos estão cansados. Quando você começa a trazer essas verdades para o centro da mente, algo se realinha. Não de forma mágica, mas de forma constante. A mente aprende, pouco a pouco, a confiar novamente.
Esse caminho não exige perfeição, ele exige constância. Existem dias em que será mais fácil, outros em que parecerá mais difícil. Mas cada vez que você escolhe entregar um pensamento em vez de se prender a ele, algo é restaurado. Cada vez que você escolhe confiar em vez de controlar, sua mente aprende um novo padrão. A renovação acontece assim, em pequenas decisões internas que, somadas, transformam a forma como você vive. Talvez você perceba que não está tudo resolvido ainda. E tudo bem. O processo de Deus respeita o tempo da alma. O importante é que agora você não caminha mais sem direção. Existe consciência, existe escolha, existe cuidado. A partir daqui, o coração começa a se preparar para algo ainda mais profundo. Existe um momento de entrega que precisa acontecer de forma consciente. Um momento em que palavras simples se transformam em oração verdadeira. Permaneça. O que vem a seguir é um convite para aquietar a mente e abrir o coração diante de Deus. Talvez agora você perceba que não precisa ter todas as palavras prontas para se aproximar de Deus. Existe um momento em que o coração entende que explicar demais cansa, justificar demais pesa, pensar demais confunde. Esse é o momento da transição. Um espaço interior onde a mente começa a aquietar e o coração se abre, mesmo sem saber exatamente o que pedir. Deus não exige discursos, Ele acolhe silêncios sinceros. Você pode estar sentindo que algo se move lentamente dentro de você. Não é euforia, não é emoção intensa, é um alívio discreto, quase tímido. Como quando o corpo finalmente encontra uma posição confortável depois de muito tempo em tensão. Esse é o sinal de que você não precisa mais lutar agora. A oração que vem a seguir não nasce da força, nasce da entrega. Ela não será uma tentativa de convencer Deus de algo. Será um momento de permitir que Ele cuide. Talvez sua mente ainda tente interferir, sugerindo pensamentos, lembrando problemas, criando distrações. Não lute contra isso. Apenas perceba e volte com gentileza. O Espírito Santo age no ritmo da paz, não no ritmo da pressão. Cada respiração mais profunda é um convite para soltar o que pesa. Cada pausa é um espaço para confiar. A oração começa antes das palavras. Começa quando você decide estar presente. Deus conhece o que você não consegue organizar. Ele entende aquilo que você não sabe explicar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você não sabe orar, existe uma comunicação acontecendo. Não é sobre falar bonito, é sobre estar disponível. É sobre abrir o coração sem máscaras, sem promessas exageradas, sem medo de parecer fraco. Agora é o momento de deixar a mente descansar no lugar certo. Não sobre seus próprios pensamentos, mas sobre a presença de Deus. Você não precisa resolver nada agora. Não precisa decidir nada agora. Precisa apenas permitir que esse momento seja um encontro. Um encontro simples, verdadeiro e restaurador. A oração que vem a seguir é um convite para alinhar o que está confuso, acalmar o que está agitado e confiar aquilo que você não consegue mais carregar. Permaneça com o coração aberto. Se puder, respire com calma. Sinta o corpo relaxar um pouco mais. Existe um cuidado acontecendo aqui, mesmo que você não consiga explicar. Em instantes, vamos orar juntos. Uma oração curta, humana e profunda. Uma oração para entregar os pensamentos, renovar a mente e permitir que a paz de Deus encontre espaço dentro de você. Deus, neste momento, eu me coloco diante de Ti com tudo o que sou e com tudo o que carrego dentro da minha mente. Tu conheces cada pensamento que me visita, cada preocupação que insiste em ficar, cada lembrança que pesa mais do que deveria. Nada em mim é escondido de Ti. Por isso eu não venho com palavras difíceis, nem com promessas que não sei cumprir. Eu venho como estou, cansado, sobrecarregado, precisando de cuidado. Eu entrego agora aquilo que não consigo mais organizar sozinho.
Espírito Santo, entra nos lugares da minha mente onde existe confusão. Acalma os pensamentos que correm sem direção. Silencia as vozes que acusam, que cobram, que geram medo. Traz luz onde tudo parece embaralhado. Eu reconheço que tentei controlar demais, prever demais, carregar responsabilidades que não eram minhas. Hoje eu escolho soltar, eu escolho confiar, eu escolho descansar em Ti. Deus, eu entrego os pensamentos que me afastam da paz. Entrego as preocupações com o futuro, as culpas do passado, as pressões do presente. Entrego aquilo que eu não consigo mudar, aquilo que eu não entendo e aquilo que me cansa. Renova minha mente conforme a Tua vontade. Alinha meus pensamentos com a Tua verdade. Que aquilo que não vem de Ti perca força dentro de mim. A Tua palavra diz que Tu guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme em Ti, porque confia em Ti. Hoje eu escolho confiar. Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ver tudo resolvido, eu confio. Que essa paz comece a preencher os espaços vazios, os silêncios desconfortáveis, os lugares de tensão. Que a Tua presença seja mais forte do que qualquer pensamento que tenta me dominar. Espírito Santo, me ensina a perceber quando um pensamento não vem de Ti. Me dá discernimento para escolher a verdade em vez do medo, a esperança em vez da angústia, a fé em vez do controle. Que minha mente aprenda um novo caminho, um caminho de descanso, de clareza e de confiança. Que eu não me conforme com pensamentos que me ferem, mas me transforme pela Tua ação dentro de mim. Deus, eu recebo o Teu cuidado agora. Recebo o Teu consolo. Recebo a Tua proteção. Mesmo que nada ao meu redor mude imediatamente, que algo profundo seja restaurado dentro de mim. Que a minha mente encontre repouso na Tua presença. Que o meu coração se sinta seguro em Ti. Que eu saia desse momento mais leve do que entrei. Não porque tudo se resolveu, mas porque eu não estou mais sozinho. Permanece comigo. Conduz meus pensamentos nos próximos dias. Quando a mente tentar voltar aos velhos caminhos, me lembra dessa entrega. Me lembra que eu posso parar, respirar e confiar outra vez. Que essa oração continue ecoando dentro de mim como um lembrete de que Tu cuidas até daquilo que ninguém vê. Amém. Talvez nada ao seu redor tenha mudado imediatamente. Os mesmos desafios podem continuar ali, as mesmas responsabilidades, as mesmas situações que antes pareciam pesadas, mas algo dentro de você começou a se alinhar. E isso faz toda a diferença. Quando a mente encontra um pouco de descanso, o coração passa a respirar melhor. Quando o coração se aquieta, a fé ganha espaço para agir. Essa transformação quase nunca é barulhenta. Ela acontece no silêncio, na forma como você reage, na maneira como você passa a se tratar por dentro. Agora existe uma consciência nova. Você percebe quando os pensamentos tentam te levar de volta para lugares que só geram desgaste. E mesmo que eles apareçam, eles já não têm o mesmo poder. Existe uma pausa entre o pensamento e a reação. Existe escolha, existe discernimento. Isso é fruto da presença de Deus agindo de forma sutil, mas real. A mente começa a aprender que não precisa correr o tempo todo, que nem tudo é urgência, que nem tudo precisa ser resolvido agora. Talvez você sinta uma leveza diferente, não uma ausência total de preocupações, mas uma sensação de que você não precisa mais carregá-las sozinho. A palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Essa proximidade começa a ser sentida nos detalhes, na respiração mais calma, no sono um pouco mais tranquilo, na forma como você lida com pensamentos difíceis quando eles surgem. Isso é transformação acontecendo no ritmo certo. É importante lembrar que a renovação da mente é um caminho, não um evento isolado. Existem dias em que será mais fácil manter esse alinhamento,
Outros em que você precisará se lembrar novamente dessa entrega. E tudo bem. Deus não trabalha com cobrança. Ele trabalha com constância. Cada vez que você escolhe parar, respirar e confiar, algo é fortalecido dentro de você. A fé se torna mais prática, a esperança mais acessível, a paz mais possível. Talvez nos próximos dias você perceba pequenos sinais, pensamentos que antes dominavam agora passam mais rápido. Emoções que antes te desorganizavam agora são acolhidas com mais gentileza. Isso não significa que você nunca mais vai se cansar. Significa que agora você sabe onde descansar. Existe um lugar seguro para onde voltar quando a mente pesar novamente. Esse lugar é a presença de Deus. Guarde esse momento no coração, não como uma lembrança distante, mas como um ponto de referência. Sempre que os pensamentos começarem a se acumular, lembre-se de que você pode parar. Lembre-se de que pode entregar. Lembre-se de que não precisa vencer tudo sozinho. Algo foi iniciado aqui, algo verdadeiro, algo que continua além desse momento. Permaneça atento ao cuidado de Deus nos detalhes. Ele fala no silêncio, no consolo, na paz que surge sem explicação lógica. Que essa transformação continue se aprofundando em você, trazendo clareza onde havia confusão e descanso onde havia cansaço. O que Deus começa, Ele sustenta. Confie nisso. Confie nele. Que esse momento não termine aqui. Que ele continue ecoando dentro de você quando o silêncio voltar, quando os pensamentos tentarem se reorganizar do jeito antigo, quando a mente quiser retomar o controle. A renovação da mente não acontece apenas enquanto você escuta uma oração. Ela se aprofunda quando você se lembra de que existe um caminho diferente, um caminho onde Deus caminha com você por dentro, pensamento por pensamento, dia após dia. Talvez agora seja o tempo de refletir com calma. O que tem ocupado a sua mente com mais frequência? Quais pensamentos têm roubado sua paz, sua esperança, sua confiança em Deus? Não para se culpar, mas para perceber. A consciência é um presente espiritual. Quando você percebe, você pode escolher. E quando escolhe confiar, algo começa a se alinhar novamente. A mente aprende um novo ritmo, o coração encontra um novo descanso. Leve essa oração com você. Repita em silêncio quando sentir que a mente está pesada demais. Não como uma obrigação, mas como um abrigo. Deus não se cansa de ouvir você. Ele não se cansa de cuidar dos detalhes da sua vida interior. A palavra diz que Ele renova as forças dos cansados. Essa renovação começa no pensamento, passa pelo coração e alcança toda a vida. Talvez hoje você não veja grandes mudanças externas, mas isso não diminui o que Deus já começou dentro de você. A fé verdadeira muitas vezes cresce longe dos aplausos, longe do barulho, longe da pressa. Ela cresce no silêncio da confiança. Cresce quando você escolhe acreditar mesmo sem sentir tudo resolvido. Cresce quando você descansa mesmo sem entender tudo. Se em algum momento você sentir que os pensamentos estão voltando a pesar, lembre-se de parar. Respire, ore, confie outra vez. Renovar a mente é um exercício diário de entrega. Não é sobre nunca mais pensar coisas difíceis. É sobre não permanecer prisioneiro delas. É sobre saber que existe um lugar seguro para onde você pode voltar sempre que precisar. Que Deus continue guardando sua mente. Que o Espírito Santo te conduza com mansidão. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, proteja seus pensamentos e seu coração. E que pouco a pouco você perceba que pensar com Deus muda tudo. A forma de sentir, a forma de viver, a forma de seguir em frente. Permaneça nessa confiança, que essa oração para renovar a mente não seja apenas um momento, mas um ponto de partida. Que a cada dia você experimente mais clareza, mais descanso e mais esperança.
Deus está com você, mesmo agora, mesmo aí, e isso é suficiente.